Bom dia, pessoal. Eu não consigo gravar faz dias já. Agora eu tô num quadro e eu vou usar ele para gravar também. Ele não é um quadro, né? Ele é um adesivo que vira quadro. A minha namorada teve dengue e eu tive outras coisas durante a semana, eu não consegui fazer nada. Mas hoje eu quero fazer um vídeo sobre vitimização. Eu escrevi tipo um roteiro. Não é bem um roteiro, mas eu fui, tipo, degustando a ideia de vitimização e fui dando níveis. Então, eu vou usar o meu quadro hoje. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre o que é a vitimização e níveis dela, né? Eu classifico ela em dois níveis. E também, no final, eu quero dar, tipo, uma forma. Tu consegue tanto perceber a vitimização em outra pessoa, como deixar de ser vitimista. Inclusive eu vou explicar durante o vídeo que a vitimização é natural, né? Mas vamos começar do início, né? Aí, ó. Agora eu tenho um quadro. Primeiro a gente vai ter a vitimização nível 1. Vitimização 1, tá? A vitimização 1, ela vai ser caracterizada por carência, necessidade de atenção constante, que é praticamente a mesma coisa de carência, mas a carência é mais específica. Culpar os outros, mas aqui tem um detalhe: os outros sobre assuntos próprios e validação constante. Validação constante, tá? E aqui eu vou botar entre aspas mulheres, porque eu percebo a parte de validação muito mais presente em mulheres, embora tenha muitos homens que têm esse problema, mas a mulher, eu sinto que ela tem mais o luxo de ter essa validação, porque ela consegue mais atenção do que o homem. Bom, isso aqui todo mundo sabe, tá? Não tem nada de especial, mas de que forma tu consegue sair desse primeiro nível, tá? A vitimização nível 1, ela pode ser muitas vezes percebida muito rápido, né? Então, ela, dependendo do caso, as pessoas que veem ela, elas podem criar uma repulsa por essa vitimização nível 1, porque ela vai ser o caso mais clássico de vitimização, né? Então, resolver é uma palavra muito forte de tu dizer resolver, porque essa vitimização ela é natural ao ser humano, entende? Tipo, a necessidade do ser humano de ser cuidado. Geralmente ele teve algum problema na infância. Muitas vezes, essa vitimização nível 1, ela vai vir junto com passivo-agressivo. Passivo-agressivo. Que a pessoa, ela cria, ela põe num terceiro, na pessoa que ela está se relacionando, na pessoa que ela tem amizade, num familiar, ela põe num terceiro a culpa do que ela está sentindo. Tipo, ela cria a necessidade, ela faz a pessoa se sentir culpada por uma necessidade que é dela, e ela acha que a outra pessoa tem obrigação de saciar aquela necessidade dela, né?
Mas eu quero entrar, tipo, como primeiro sair desse primeiro passo aqui, né? Como conseguir sair desse primeiro passo de vitimização. Mas o ponto mais importante para sair do primeiro passo da vitimização, sem dúvida, é a admissão. Admissão quer dizer tu admitir que tu de fato é vitimista. E esse daqui é o ponto mais difícil, porque o vitimista natural, ele sente que ele tá agindo daquela forma porque ele tá sendo prejudicado. Ele não tá realmente sendo vitimista. Mas tu precisa admitir. Não tem como tu sair do nível 1 ou do nível 2 sem tu admitir o que tu tá fazendo, entende? O segundo passo, até para quem não tá nesse primeiro nível que é um pouco mais desesperado, né? Mas é parar de culpar os outros e começar a se responsabilizar. Isso aqui vale para muita coisa, né? A partir do momento que tu começa a admitir que aquilo ali é um problema teu e para de esperar tanta coisa dos outros, né? Já é um ótimo passo, tá? Mas isso tem que ser exercitado constante, assim. Tu precisa todos os dias pensar sobre isso aqui. Muitas vezes acontece alguma coisa específica ou alguém faz alguma coisa específica e tu cai na asneira de pensar o porquê que aquilo ali está acontecendo, como que alguém pode fazer isso contigo. Isso é inútil, sabe? Se te enganaram em algum momento, tu fosse incompetente não ter percebido isso. Tipo assim, caralho, como é que eu vou pensar em tudo? Mas isso é uma forma muito mais fácil de tu conseguir continuar a tua vida, sabe? E de tu ser menos amargurado e menos vitimista, tá? Porque todo momento vai ter alguém querendo te fuder, né? E se tu não for minimamente esperto, as coisas vão se guiar para um caminho ruim para ti. O terceiro passo aqui, ó, é um passo um pouco abstrato, tá? Mas ele é muito importante, no meu ver. Diminuir o barulho. Diminuir o barulho é tipo assim, o que seria o barulho? É tu entender o que é sinal e o que é barulho, sabe? Quando a gente tá tentando achar alguma resposta, a gente tem costume de perguntar para muita gente, ouvir muita coisa, ver muita coisa, procurar muita coisa, e na verdade isso só prejudica, sabe? Às vezes tu precisa ficar em silêncio e pensar com a tua própria cabeça e ouvir o que tu tá pensando. E muita gente tem um problema gravíssimo em ficar sozinho e em ficar em silêncio. Elas precisam de um barulho, de televisão fazendo barulho, de música fazendo barulho, de pessoa na volta. Tipo, a pessoa ela não gosta, mas ela precisa porque ela não sabe lidar só com ela. E diminuir o barulho, tu aprender a lidar com o silêncio e conseguir deixar a tua cabeça pensar e conseguir ouvir o que tu quer dizer, é uma ótima forma. E isso também vai te ajudar a perceber o quão incompetente tu é, né? Quando tu tá tentando procurar alguma coisa sobre ti e tu percebe que tu nem te conhece, diminuir o barulho é o primeiro passo, é o início
da tua jornada para te conseguir se descobrir, começar a parar de culpar os outros, perceber que a maioria dos problemas que tu teve foi por incompetência tua, foi por ganância tua. Batata, a maioria das vezes que a gente erra é um problema nosso, mas a gente já pegou o costume de não admitir culpa, porque isso é muito chato, é muito pesado, é muito difícil tu falar que tu é o culpado por um problema que é teu. E isso é estranho tu falar dessa forma, mas a maioria dos problemas que tu te mete são teus. E ninguém tem nada a ver com isso, entende? E aqui o último passo é aquilo que eu já falei de passivo-agressivo. O passivo-agressivo, ele é muito mais profundo do que só passivo-agressivo, tá? Geralmente o passivo-agressivo, ele tem a ver com algum problema na infância. Alguns passivo-agressivos, eles são narcisistas, tá? E outros passivo-agressivos, eles são totalmente autodepreciativos, né? Então, geralmente eles tiveram algum problema com o pai ou com a mãe, ou superproteção, ou alguma questão de abandono, né? Então ele se acostuma a cuidar dele e ele acha que ele está sempre sendo atacado, logo ele está sempre sendo uma vítima, logo ele é passivo-agressivo. Passivo-agressivo é tu ser agressivo, mas tu não admitir o que tu tá realmente dizendo. Tu só é agressivo. Deixa eu ver se está gravando ainda. Tá gravando, glória a Deus. Então, eu posso falar disso aqui, e falar desses passos, mas é muito pesado e muito pouco provável que alguém que é vitimização nível 1, que é aquela pessoa que ela te culpa, que ela tem os problemas dela e ela quer que tu ajude ela, e se tu não tiver como ajudar ela, ela vai te culpar por ela estar naquela situação, entende? Ela vai ser o caso mais desesperado da vitimização e muitas vezes talvez nem todos os casos vão ser tão desesperados quanto o nível 1 e nem tão ameno quanto o nível 2, mas ele ainda vai ser uma mistura de culpa e falta de admissão e um pouco de passivo-agressivo, tá? Nem todo mundo é passivo-agressivo, mas muita gente é passivo-agressivo. Muita gente é passivo-agressivo, tá? Deixa eu ver aqui. Então, eu só vou dar mais uma continuidade na questão de passivo-agressivo. Primeiro tu conseguir ler, né? Ler o que é ser passivo-agressivo. Quando tu quer algo e tu tá sendo indireto. A principal forma de tu parar de ser passivo-agressivo é comunicação. Comunicação. É tu falar realmente o que tu quer, sabe? Isso não quer dizer que tu vai ter o que tu quer, mas o passivo-agressivo ele se caracteriza por ser indireto. E por tu ficar com aquela pulga atrás da orelha assim, tipo, será que ele realmente quis dizer isso? Será que ele tá falando? Será que ele falou isso mesmo? Porque muita gente tem costume de ser passivo-agressivo porque é muito confortável, porque tu não tá xingando a pessoa diretamente. Tu tá sendo passivo-agressivo. Então a comunicação direta, se tu quer sair da passivo-agressivo, a comunicação direta é tu falar de fato o que tu tá pensando. E isso aqui é um obstáculo muito grande. Ok, isso aqui é um obstáculo muito grande. Porque todo mundo tem esse problema de comunicação. Se tu vê, geralmente ela vai ser usada como uma manipulação. A pessoa ela quer algo, mas ela não fala o que ela quer e ela fala indiretamente o que ela quer e ela espera que a outra pessoa entenda o que ela quer. E isso todo mundo faz, todo mundo faz. Mas isso é um problema gravíssimo porque tu nebuliza
Nem sei se essa palavra existe, mas tipo, tu põe uma névoa na cabeça da outra pessoa, ela não sabe o que tu quer, porque tu não é direto, e tu estraga a relação porque tu pesa aquilo ali esperando que ela faça o que tu quer sem dizer, entendeu? Vamos passar pro próximo aqui. Toma meu quadro de parede, cara. Aí. Vamos para vitimização nível 2. Pô, não precisava ter apagado, né? Vitimização 2. Eu criei uma frase aqui e eu vou tentar explicar o que ela quer dizer, tá? Ó, eu criei essa frase. A vitimização nível 2 é uma tentativa de uma emulação de uma falsa imparcialidade. O que isso quer dizer? No português comum, isso aqui quer dizer... Porra, escrevi errado, peraí. Se fazer de louco. Se fazer de louco. É isso que é a vitimização nível 2. Tu não tem tanta carência, tu não tem tanto aquela necessidade de validação, tu não é tão passivo-agressivo assim, tu é um pouco mais direto, mas tu tem um costume de se fazer de louco. E isso aqui, ele entra nos pequenos detalhes, nem é num problema grave, isso aqui entra em coisas pequenas assim, e que estragam a relação, tá? Isso aqui é uma vertente da vitimização nível 1, que é principalmente não admitir responsabilizar os outros, tá? E eu quis deixar a vitimização nível 2 só com isso daqui, porque isso aqui é batata, isso aqui é todo mundo. E isso aqui tu não percebe que tu faz. E eu comecei a perceber que isso acontecia comigo, porque eu comecei a prestar atenção em mim, né? E todo mundo faz isso aqui. Tipo, eu vou botar algumas frases aqui, ó, de vitimização nível 2. Foi sem querer. Foi sem querer que eu te magoei. Não sei o que deu em mim. Não sei o que deu em mim. Também. Olha o que tu fez. Isso aqui, pra mim, é um caso classiquíssimo de vitimização nível 2. Foi sem querer isso aqui, claro, né? Dada ao exemplo e ao caso, né? Mas muitas vezes tu vai falar uma coisa que tu realmente pensa e por medo de tu se responsabilizar e admitir o que tu queria dizer, tu vai falar que foi sem querer, só pra manter uma relação média de bosta ali com aquela pessoa, sem admitir o que tu realmente estava pensando e o que tu queria dizer, e vai manter aquilo ali por mais um tempo para depois tu magoar de fato a pessoa e meter esse louco de novo. Ó, se fazer de louco, não admitir e falar o que tu realmente queria, mas dar uma mascaradinha, sabe? Não sei o que deu em mim. Ah, não sei o que deu em mim. Eu te xinguei de tudo, mas eu não sei o que deu em mim, eu tava muito mal. Isso aqui não existe, cara. Não sei o que deu em mim, tu não te controla. Ah, não sei o que deu em mim e eu falei
tudo que eu pensava naquele momento. Não era pra me ter falado o que eu pensava. Tu não admite o que tu pensa, logo tu justifica que tu não sabe o que deu em ti. Tá? Também olha o que tu fez. Também eu fiquei bravo por uma coisa tua, logo eu tive que te magoar. Olha o que tu fez. Entendeu? A pessoa, ela justifica a reação dela a partir do que a outra pessoa fez. Sem admitir que aquela ação que ela teve causou coisas nela, logo ela agiu de tal forma. E não, ela não faz isso, ela vai justificar o que ela fez a partir do que a outra pessoa causou. Então, o primeiro passo de vitimização nível 2, sem dúvida, é a admissão sincera. Tu admitir sinceramente, tanto para ti quanto para o outro. Isso aqui envolve muito uma quebra de ego, porque tu vai dizer que tu é falho, entende? A admissão sincera é o principal. Admissão sincera, tá? Isso aqui tem a ver com quebra de ego. Quebra de ego. E tem a ver com falar os teus sentimentos. Ai! Sentimentos. Por que é tão difícil tu falar o teu sentimento? Se uma pessoa vai e faz uma coisa que tu não te agradou, e tu pega e age de uma forma bem inadequada com aquela pessoa, e tu culpa ela por o que ela fez e justifica o que tu fez a partir da ação dela, tu não tá quebrando teu ego nem tá falando teu sentimento, tá? Deixa eu pensar uma coisa que pode acontecer. Uma pessoa não fez uma coisa pra ti, uma coisa que tu queria, tá? Não importa o que essa coisa seja. A pessoa não fez essa coisa específica pra ti. E tu fala assim, ó. Eu precisava muito que tu tivesse feito aquilo por mim. Tu é muito egoísta. Egoísta. Essa é a primeira frase, tá? Agora a segunda frase. Aquilo era muito importante. Importante pra mim. Fiquei muito triste e chateado por não teres conseguido fazê-lo, tá? Qual é a diferença dessas duas frases? A avaliação. Aqui tu tá tendo um ponto bom, porque tu tá criando necessidade. É difícil, geralmente as pessoas não botam o que elas precisam, tá? Mas aqui tu tá dizendo que tu precisava e tu tá avaliando a pessoa como egoísta. Sem falar em toda a questão de tu tá lidando com outra pessoa que ela vai entrar em modo defensivo porque tu chamou ela de egoísta, porque ela não fez uma coisa, tu não tá falando nada o que aquilo te causou. Tu só avaliou a pessoa, falou que tu precisava e ponto. E aqui, a pessoa tu não tá culpando a pessoa. Porque não é culpa dela ela não ter feito aquilo ali. A culpa é tua
que queria aquilo e esperava aquilo, e isso daqui te causou. Ó. Tu ficou triste e chateado. Tu ficou triste e chateado. Tu. Tu não tá culpando ela, tá? Tu não tá colocando ela numa responsabilidade. E quem ficou triste e chateado foi tu. Entendeu? Então, isso aqui é um obstáculo muito grande, tá? Tu conseguir quebrar o teu ego e tu falar o que tu tá realmente sentindo para outra pessoa. Só que quando tu for falar o que tu tá realmente sentindo, tu tem que usar sentimento. E quando tu for falar o que a pessoa não fez, tu tem que mostrar compreensão, porque ela não tem obrigação nenhuma de fazer. Eu entendo que não fizesse isso que eu queria, pois tinha os seus compromissos. Mas isso aqui é tudo. Ele precisa ser sincero. E não uma falsa emulação, uma emulação de uma falsa imparcialidade. Tipo, isso aqui precisa ser sincero. Tu falar os seus sentimentos precisa ser sincero. A tua admissão precisa ser sincera. Isso aqui é muito grande. E é muito difícil tu encontrar alguém que realmente faça isso de forma sincera. E não, tipo, fazendo um teatro de uma coisa que não é real, entende? Então, isso aqui tudo precisa ser sincero e tu precisa se treinar. Isso aqui não é uma coisa que tu vai começar a fazer amanhã. É tipo, tu começar a coisas acontecerem contigo que envolvem outras pessoas e tu sentir empatia por outra pessoa, ou tu simplesmente não justificar o erro da outra pessoa, responsabilizar ela. O problema é teu, a responsabilidade é tua. E quando tu fizer alguma coisa para alguém, tu precisa admitir sinceramente o que tu tá querendo dizer com aquilo ali. Porque a gente tem o costume de falar, cara, eu só falei tal coisa, eu não tava querendo falar sobre isso. Mas tu sabe que tu tava. Tu tem que ser sincero e admitir que tu realmente tava querendo falar sobre aquilo ali. Sobre aquela coisa específica que tu sabe, né? Sobre aquele assunto específico que a outra pessoa não gosta. E tu tem que ser sincero, porra. Tu tem que admitir sinceramente pra te parar com essa porra e tu conseguir avançar, porque senão tu fica nesse ciclo vicioso de ser passivo-agressivo, de manter o teu ego. É muito difícil tu quebrar o teu ego. Muito difícil tu realmente admitir que tu tá errado, admitir o que tu queria dizer com aquilo ali, admitir por que tu agiu daquela forma e admitir o que tu tá realmente sentindo, entendeu? E eu vou entrar aqui de novo num outro ponto que a gente falou lá, que é a mesma coisa que a gente já tá falando aqui, mas que é a comunicação, falta de comunicação direta, tá? Aqui é só pra gente finalizar, tá? Mas a falta de comunicação, ela é provavelmente o maior problema dos casais. Com certeza absoluta. Tu não falar o que tu quer e tu esperar que a outra pessoa saiba é uma estupidez imensa. Por quê? Tu cria um conflito desnecessário, tu cria uma culpa desnecessária, porque a pessoa ela se sente culpada por ela não conseguir te agradar, tu cria uma briga que não precisava existir, e isso é burro, é simplesmente idiota, porque tu
Tu podia evitar todo aquele transtorno que vai acontecer e tu não consegue, porque tu não te comunica, tu não fala o que tu quer, tu não fala o que tu tá precisando, a outra pessoa não sabe o que tu tá sentindo, sentimento de novo, o que tu quer, e ela... E tu ainda usa a culpa. Tu não fala o que tu sente, tu não fala o que tu quer, e tu culpa a outra pessoa por não saber isso aqui, sendo que tu não falou. Mas é falar, realmente falar, sinceramente, falar exatamente o que é, entende? E não meias palavras, e não, tipo, ser indireto. Aqui é o momento de tu ser direto, falar o que tu tá sentindo, o que tu quer, e dar o lugar certo da culpa. Se tu tá sentindo, se é o que tu quer, a culpa é tua. Entendeu? Pessoal, essa aula estava preparada... Nossa, sou o professor Raimundo. Isso aqui estava preparado há bastante tempo, tá? Bastante tempo, uma semana. E eu queria falar sobre isso. O vídeo foi esse. Espero que tu tenha aprendido alguma coisa, ou que isso tenha te ajudado para alguma coisa, tá? Eu vou fazer outro daqui mais um tempo, daqui mais uns dias. Eu tive bastante ocupado essa semana, então... Peraí. Até mais.